Hello, peoplezinhos de meu coração. Boa tarde, good afternoon. Hi, how are you? Como estão todos? I came back. Voltei para aquele nosso treinamento, né? E vamos dar continuidade. No primeiro momento de aula, nós falamos aí sobre os modalizadores. Perdeu, não entendeu? Chega junto, come together. No have problem, porque nós vamos treinar até você extrair essas dúvidas. A gente parou aqui, ó. Professores já pararam logo nos modelos de questões, né? Exatamente. Gente, dos gêneros textuais que facilmente são encontrados em provas nossas, de vestibulares, concursos, são notícias, músicas, citações, cartoons, tirinhas, charges, são muito utilizados, né? Muito mesmo, né? Aí vem biografia, autobiografia, receita, manual de instrução, cartazes eletrônicos, memes, também tem os memes, muito comum de acontecer. Por isso que nós sempre estamos trazendo modelos para vocês. Esse último acesso aqui foi no dia 28/10/2021. Temos aqui, de uma maneira muito interessante, a abordagem de um cartoon. E aí você pode estar logo lembrando que uma, né, das prioridades do cartoon é tecer uma crítica social. Você já pode observar que daqui na década de 40, tínhamos as mulheres nesse movimento, né, de fortalecimento dessa composição, dessa linha de pensamento, elas afirmando we can do it, nós conseguimos fazer. Em 2020, nós temos os homens, né, com cara aí de chorosos, olha a expressão facial. No, we can't. Não, nós não conseguimos. Nós não conseguimos o quê? Wear a mask. Ou seja, usar uma máscara, né, ó. Usar uma máscara. Aí, ó. Fazendo aí uma criticazinha, máscarazinha caindo aqui, carinha de chorão, né? Já as mulheres com semblante aqui, ó. E a sinalização de força, de empoderamento. Olha só. O verbo modal can't. E você costuma vê-lo assim, mas não vai estranhar se vê-lo assim, ou até mesmo assim, ó. Cannot, tá? Ele está dentro dessas circunstâncias, obviamente, se eu digo assim, ó. I can't swim. Eu não consigo nadar. Eu não consigo ler. Eu não consigo correr, tá? I can't. Eu não consigo ouvir. Ou seja, eu estou tendo uma ausência de habilidade. Eu estou tendo uma ausência da permissão. Perceberam? Eu estou dizendo que eu não tenho como fazer algo. Então, assim sendo, estamos nos referindo à questão da capacidade. Por isso que você tem que lembrar que é a mesma coisa de falar de able to. Ser capaz de. Ser capaz de. E é a mesma coisa de você falar em can ou could. Você pode estar falando tranquilamente assim. E também é fácil de aparecer nas questões e textos. Certo? Muito fácil mesmo. Mesma linha de raciocínio, agora ele fala, olha aqui a palavrinha mágica, ó. Cartoon, não é? Você já tinha que lembrar, pela característica do cartoon, que ele tem essa visão crítica, tá, ó.
Aí é crítica, é crítico e romântico, ou é crítico e feminista? Se você for analisar, não temos nada aí de romântico, né? Muito embora ele tentou induzir você ao erro, né? Tem um homem e uma mulher de um lado, e ele chamou isso aí, tentando distrair você para essa armadilha, né? Mas em 1942, década de 40, olha só, nós tivemos aí este movimento de fortalecimento da ideia, né, da ideia das mulheres, né, da evolução de que a mulher pode estar onde ela assim bem desejar. Por isso, nós temos essa visão aqui, letra C, uma crítico e feminista. Ok, olho d'água. Então nós temos essa visão, né, de trabalhar com o cartoon. Professor, mais engraçado, né? Só quando ele falou em cartoon, eu já tinha essa característica e nós tivemos uma aula, gente, que falava justamente sobre cartoon, charge, tirinha, meme, né, citações, canções, biografia, autobiografia, textos digitais, cartazes eletrônicos, pauta publicitária, autobiografia, mini biografia, carta aberta, carta ao leitor, carta ao editor. Eita, professor, a gente já estudou tudo isso? Com certeza, pode procurar aí nas aulas e tem muito mais, né? Nós trabalhamos aqui inúmeros textos, gêneros textuais e tipos textuais. Texto descritivo, texto narrativo, né? Nós vimos texto dissertativo, argumentativo. Olha o tanto de possibilidade. Texto injuntivo, descritivo. Então, nós trabalhamos já e a todo instante estamos revisando, que é para você verificar essas possibilidades. Então, agora vamos ainda com relação aos modalizadores. Deu tudo certo aí, olho d'água? Cadê São Félix? Cadê o pessoal lá de Ribeiro Gonçalves, São Félix 18? Tá? Vamos lá. Ana Cristina Leite, a galera que nos acompanha no chat do YouTube, também no IPTV, estamos juntinhos. Wake up, acorda e vamos agora para a nossa atividade, aquele momento onde nós vamos aqui estar fazendo questionamentos. Vamos lá. O modal presente na imagem, tá? Ele pediu para você verter para o português cada sentença. Então, ele pede a tradução da sentença, aí no segundo momento, e ele pede para que você classifique o modal, né? Ou seja, qual ideia esse modal apresenta, qual ideia, quem é o modal, né? Ó, quem é o modal aí presente nessa sentença, porque ele não está dizendo quem é. Dito isso, eu gostaria de saber de você como é que anda o reconhecimento dos pronomes, tá? O reconhecimento dos pronomes, ó. O reconhecimento dos pronomes. Certinho? Então, qual ideia, quem é o modal, quem é que está presente aí fazendo o papel do modal, a tradução e quem são os pronomes. Vamos classificar esses pronomes. Esse é aquele momento, você vai abrir seu caderno, vai pesquisar juntamente aí com a turma, porque esse estudo invertido ele é altamente eficaz e nós estamos falando de modelos de prova. Tá? Então vamos juntinhos. Para tanto, vou solicitar a minha ilustríssima diretora 2 minutos na tela por conta do delay.
Alright, I came back. Voltei. Cadê a galera participativa? Olho d'Água, como é que estamos por aí, pessoal lá de Olho d'Água? Cadê o pessoal participativo de São Félix do Piauí 8? São Félix do Piauí 1. Cadê você, jovem? Vamos lá, meu povo. Ribeiro Gonçalves. Olha, gente, essa é uma maneira clássica do trabalho. Aí eu posso pegar e fazer esses questionamentos dentro de um texto e comportar alternativas para a escolha. Letra A, B, C, D e E. Então vamos lá. Tradução. Você poderia repetir isso, por favor? Você poderia repetir isso, por favor? Só pela tradução, você poderia repetir isso, tá? Quem é o modal? É esse mocinho aqui, iniciando a sentença interrogativa. Então, o modal é esse moço aí, que é o podia, o poderia, né? O podia, o poderia. Eu já sei que nessa circunstância ele está trazendo uma polite request, um pedido educado, polido, né? Um pedido educado, um pedido polido. O cara está sendo, né, muito educado. Polite request. Olha só. Polite request. Seria mais ou menos isso. Pronome. Nós temos o pronome, vamos lá. Eu vou colocar o you, pronome pessoal, aquele, aquela, aquilo, isso que nós traduzimos para se tornar mais próximo da nossa linha de entendimento. Você poderia traduzir isso? Você poderia repetir isso? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso aí, por favor? Então, nós temos aí essa nossa primeira respondida com esse critério absoluto. Vamos lá, um agora direto, né? Pronome. Nós temos pronome aqui. Temos pronome, sim. Tá? Qual seria a tradução? Qual seria a melhor tradução para it could be worse, it could be raining? Tudo bem. Quais são os nossos verbs? Porque aí tem mais de um. Certinho, certinho. O modal e a ideia que esse modal transmite para nós. O modal e a ideia. Muito bem. Vamos lá. Bom, pronome, nós temos o it. Ele é um personal pronoun, né? Ele é um pronome pessoal. Nesse caso aí, ele é um sujeito. E aí você deve estar dizendo, professor, e como eu não faço a tradução dele? Porque ele tem o caso da impessoalidade, tá? It could be worse. It could be raining. A tradução, qual é a tradução? Qual é a tradução? Né? A tradução, ó, podia ser pior. Podia ser pior. Podia estar chovendo. Podia ser pior, podia estar chovendo. Olha aqui a palavra rain, né? Olha a palavra be raining, poderia estar chovendo.
Quem são os verbos? Aqui é só o que eu tenho, né? Aqui é o modal, indicando uma possibilidade. Indicando uma possibilidade. Esses verbos, eu posso ter o verbo be, que é o verbo ser ou estar. Eu posso ter o verbo rain, que é chovendo. E eu tenho o próprio verbo modal, com o significado de podia ou poderia, né? Podia ou poderia. Muito bem, let's go, guys and girls. Bom, nesse texto, né, multimodal, eu consigo ter uma linguagem verbalizada e uma não verbalizada. Então, você tem aí acesso a essas informações de uma maneira ou de outra. Perceba que aqui eu tenho uma interrogação. Então, nós vamos aqui às nossas observações. Vamos lá. Então, qual é o modal utilizado? Qual é o modal utilizado? Qual é a ideia que esse modal ele me repassa? Né? Qual é a ideia que este modal me repassa? Qual é a melhor tradução? Ó, a melhor tradução para essa sentença interrogativa? Melhor tradução. Certinho? E aqui eu vou fazer aqui uma observação novamente sobre a presença de pronome. Nós estamos aproveitando para fazer aí uma mini revisão em várias frentes. Bom, dito isso, vamos primeiro para a tradução. Muito utilizado em sala de aula, quando você está um pouco apertado, aí você chega assim para o professor e diz: I may go to the bathroom. Eu posso ir, né? Eu posso ir ao banheiro. Ó, may I go to the bathroom? May I go to the bath? May I go to double C? Né? Toilet. Sei lá, muitas maneiras de você dizer que é ir ao banheiro. Você vai desde o mais formal até o globish, que é uma modalidade de comunicação onde você tenta utilizar, né, com mais fluência aquilo que está em voga na comunicabilidade ali do dia a dia. É claro que umas vão ficar assim, um pouco grosseiras, mas você às vezes fala a própria palavra toalete. Você tem aí toalete, uma palavra hoje amplamente utilizada. Com o advento pandêmico, por exemplo, nós já incorporamos muitas palavras. Live, certo? Toda hora você ouve falar em Covid, que é Coronavirus Disease, por um exemplo, né? Você tem lockdown, todo mundo consegue lembrar dessa palavra. Olha, hoje tem lockdown, lembra? No momento mais intenso, pandêmico, se utilizaram aí dessa metodologia, né? Lockdown, olha o nomezão lá. Então, por exemplo, nosso português, nós adotamos palavras de outros idiomas muito facilmente, né? Eita, fulano está online. Procura uma outra palavrinha para você dizer em português online. Fulano está conectado. Às vezes você só diz, ó, fulano está on. Por quê? Porque do nosso dia a dia, para a nossa comunicação, né, Rian? Eu prefiro aquilo mais rápido e não é diferente com o idioma inglês ou qualquer outro idioma. Tudo bem? Então, dentro dessa tradução, may I go to the bathroom? Você já tem aí, posso ir ao banheiro? Ó, posso ir ao banheiro. Casa de banho. Eu posso ir ao banheiro, né? Bacana? Posso ir ao banheiro? Lembrando aí o go to, ir a, né? E go to the, ir ao banheiro. Pronome. Nós temos um pronome sim. É o I, né? Esse I, ele é um pronome pessoal sujeito, né? Ele é um pronome pessoal sujeito. O modal é esse menino aqui, ó. May. Esse may, ele significa pode.
ideia de permissão. Ideia de uma permissão. Nós já vimos que ele não é, né, do cotidiano. Ele é algo que me traz uma ideia, tá? Ideia de mais formalidade. Bom? Aqui ele já trouxe a presença do próprio might, né? Might. Nós sabemos que é o podia. Sabemos que é o passado de may. E nós sabemos que esse mocinho aqui, ele indica uma possibilidade mais remota. Uma permissão, né? Mais difícil, né? It might rain today. Podia chover hoje. Pode chover hoje. Alguns vão ficar felizes, alguns vão ficar tristes, alguns vão curtir um romance na chuva, alguns vão sofrer, tá? Not everything is good for everyone. Nem tudo é bom para todo mundo. Então, if it might rain today, então se chover hoje, it will be good day for some. Vai ser um bom dia para alguns, tá? E bad day for others. E um dia não tão agradável para outros. Traduzindo ao pé da letra, nós temos essa ideia aqui. Bom, I was going to go running today. Ó, eu ia dar uma corridazinha hoje. Então, eu ia correr hoje. Traduzir assim, ó. Ia correr hoje. Eu ia correr hoje. Mas, olha aí, ó. Mas, já vai o conector me dando uma ideia de contraste. Ó, but, contraste. But, mas, it looks like, olha só o que ele utilizou. It looks like, olha aqui, ó. Parece, it looks like, parece, né? It might rain. Olha só o exagero. Presta atenção. Que pode chover. E turma, olha a imagem aí e me diga, meu filho. Você tá vendo aí quantas nuvens? Quantas nuvens você tá vendo? Me diz se um indivíduo desse está com vontade de correr hoje, minha diretora e meus tradutores aí, meus sinalizadores ilustríssimos, que eu estou bem acompanhado aqui sempre. Me diga, Marlene, minha filha, isso aqui não é preguiça? A pessoa está dizendo, olha, I was going to go running today. Rapaz, eu ia praticar um exercíciozinho hoje. Mas parece que pode chover. Vocês estão vendo bem aqui, quase que imperceptível essa cloud aqui, ó. Essa nuvem. Se só essa nuvenzinha aí causar uma chuva que vai impossibilitar essa pessoa de correr, eu vou te dizer, viu? É muito miracle. Não que God não exista e que ele não realize miracles, né? Ele pode. Do nada, ó, chover. Mas, moço, é uma dificuldade muito grande, porque tudo está conspirando para que não chova. Entenderam? Por isso que ele usou ali o might. Rapaz, pode chover hoje. Aí ele diz, so, I better sit this one out. Rapaz, então é melhor ficar aqui, ó. Better stay inside. Bem melhor ficar aqui dentro, ó. Admirando a rain que está prestes a acontecer. Enfim, ele traz uma ideia, né, ó, might. Ele traz essa ideia de uma possibilidade, só que essa possibilidade ela é hard, tá? Ela é uma possibilidade mais difícil de acontecer. Não é que não acontece. É diferente que se eu trouxesse uma imagem, não é, com muitas nuvens carregadas, tá? O trovão,
né, o irmão do Thor, tá, já saindo aqui, né, o Loki, aí sim eu iria ter uma possibilidade normal, porque eu consigo acompanhar a toda a estruturação. Para completar, senhores, não bastando isso, ele me trouxe aqui, além do verbo modalizador, esse conectivo aqui. Esse conectivo, ele me traz essas ideias de adversidade, de contraste. Ele também pode significar exceto, né? Então, dando uma ideia de exclusão, certinho? Então, take care of yourself, man. Então, prestem atenção. Bom, esse aqui, muito bacana também, né? Olha, he can see things before they happen. Galerinha, muito bom estudar com. Ah, professor, eu quero aprender e eu sou muito ruim de vocabulário. Eu digo, mas do que é que você gosta? Todo mundo gosta de algo. Todo mundo gosta de alguma coisa. Is it impossible? Você don't like, sabe, anything. É impossível você não gostar de alguma coisa, de gostar de nada. Até você gostando de nada, você gosta de alguma coisa. É o do nada. Certo? Então, preste atenção no que é que eu tenho para dizer aqui. Alguns alunos meus aprenderam a falar e falam divinamente bem jogando jogos online. Porque nós temos a união perfeita do você gostar e essa maquininha aqui chamada de brain, que todo mundo tem, né? Naquilo que você operaciona com gostar, você está completamente aberto para aprender isso aí. Então, você destrava. Por um exemplo, tem gente que gosta de música. A pessoa canta a música com a entonação perfeita. Não é verdade? Então, outro dispositivo bacana. Tem gente que já gosta de aprender com minissérie, gente. Com minisséries. Tem gente que aprendeu entrando nesses chats especializados de conversação, de fazer companhia aos idosos, né, na América do Norte. Tem idosos lá que adotam pessoas para ensinar, por um exemplo, o inglês em troca de companhia, porque são pessoas que estão sozinhas. E etc. Ou seja, gente, não tem hoje desculpite para não se aprender. Olha eu falando aqui e eu estou aí dentro da tua sala de aula em real time. Olha quando vocês estão participando da aula, a quantidade de respostas que vocês colocam ao mesmo tempo. Então, think about it. Hoje é o dia. Basta você tomar a decisão certa. Estudar traz boas divisas para você e ninguém vai tirar de você o conhecimento. E todo santo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Todo santo dia tem um sinal novo, né? Tem uma forma nova de você desenvolver. E, gente, tem espaço para todo mundo. Vai me dizer que eles sinalizam da mesma forma. Sabe o que é isso? É a marca personalíssima de cada um. Presta atenção. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem é o modal? Aí tu vai, professor, o modal aqui, eu já sei, é o can. O can, que pode significar um substantivo lata. Ele pode ser o verbo enlatar. Pode. Mas aqui nós estamos trabalhando na qualidade de modal. Eu vou precisar de um outro verbo. Então, ele está seguindo esse verbo se. Professor, aí é má, é? É não, ó. Se, aqui dentro desse contexto, é o verbo ver. Por quê? Se eu só falar a palavra se, você pode entender a letra C, você pode entender a palavra mar, você pode entender a letra, o verbo ver. Eu tenho que colocá-lo dentro de um contexto. Apesar da grafia ser diferenciada, a sonoridade, elas são homófonas, ó. Homófonas. Homo de igual, fono, sonoridade. Tá? Outra coisa muito difficult. Strange things. Não são coisas estranhas, não. Se eu disser para vocês que em espanhol nós temos as heterogenéricas. Você, quando a gente está estudando espanhol, não já fala el puente, los puentes, né? As pontes.
Ó, lá nariz. Só para vocês terem uma ideia. O que é isso? Gênero diferente. E ainda temos que tomar cuidado com as regras de eufonia. Mas aí fica para outra área, porque eu não sou professor de vocês de espanhol. Eu sou aqui de inglês, então, meu amigo Liszt, estamos juntos. Eu já tive a oportunidade de substituir Liszt, né, quando ele passou um tempo aí afastado de atestado médico. Já trabalhei várias vezes aqui também como professor de espanhol, mas aqui na segunda série nós estamos com inglês. Olha, I can believe, não tem aquela música? I believe I can fly. Ó, eu acredito que eu posso voar. I believe I can fly. Né? Aquelas outras canções, aquele reggae, né? Muito lindo, do Jim Cliff, parece-me, né? I can believe, olha, eu posso acreditar, tá? Então aqui, ó, he can see, ele pode ver. He can see, ele pode ver. Essa partezinha aqui, ó, he can see, ele pode ver. Ele consegue ver. Consegue ver things, coisas, different things, tá? Ele consegue ver things, coisas, before, antes, tá? He can see, ele consegue ver things. Só lembrar de Strange Things, né? O nome daquela série de alienígena, tá? Before, antes, ó, after, depois, before, antes. They, elas, as coisas, né? Happen, acontecer. Rapaz, porra, é o mesmo cara, the tough guy, né? He can see things before they happen. Então, ele consegue ver coisas antes delas acontecer. E isso é uma característica Jedi. Né? E isso é uma característica Jedi. Né? E isso é uma característica Jedi, né? Como é que é Jedi? Eu estava dizendo assim. É do filme, né? De nave espacial, de ficção científica, fantasia. Jedi é uma pessoa cheia de poderes, né? Enfim, é bom a gente não se meter com eles. Mas vamos firme. Olha, que lindinho. They can talk. Professor, isso aqui. Eles can, podem, talk, falar. Aí todo mundo cria uma expectativa e eles, ó. Tá? O que é que esse can está trazendo para mim de ideia? Ó, que ele tem uma habilidade. Essa habilidade, ela pode ser uma habilidade física e essa habilidade, ela pode ser uma habilidade cognitiva. Alright? Tá? Eles podem falar. Eles podem falar. Uma habilidade física ou cognitiva, tá? Essa cognição aqui vem do intelecto. Tá? Ela vem do intelecto. Ó, eu vou dizer aqui, ó. I can run faster. Né? Eu consigo correr mais rápido. Depends on pitbull. Depende do pitbull. Ele atrás de mim, meu filho, é ligeiro. Eu não espero um segundo a mais nem a menos. É capaz eu lá na tubada dizer assim, bora, corre. Tudo depende de um incentivo. Olha que coisinha linda aqui, olha só. I'm not able to express my feelings. And it's, isso aqui, ó. Olha o cognato. Isso me deixa para baixo, isso me deixa chateado. Tá? Presta atenção que eu tenho a palavra, ó, to be, e eu tenho aqui, tá na negativa, né? Able to. Ah, professor, é o be able to.
ele pode substituir, preservando o mesmo sentido, meus queridos, de can, e ele pode ser também do passado. Os professor, como é que ele pode ser do presente e do passado? Não é o to be. Nós vimos que to be no presente, ele não tem a conjugação am, is, or. E no passado, nós temos was e were. Was e were. Olha aí. Agora vamos para a tradução, né? Não sou capaz. Então, ela tem uma inabilidade. Não sou capaz. E essa não sou capaz, eu poderia colocar assim, ó. I can't. I can't. Tá? I can't express. Né? Express. Poderia deixar desse jeito, ó. Não sou capaz de expressar, de demonstrar my feelings, os meus sentimentos. Eu não sou capaz de demonstrar os meus sentimentos e isso me aborrece, Isso me irrita, né? Isso me irrita. Não sou capaz de demonstrar os meus sentimentos e isso me deixa muito para baixo. Outro tipo aí bacana. A strong woman is someone who is able to, aqui ó, é capaz de smile, sorrir, né? Diz que uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher forte, é alguém, is someone, que é capaz de sorrir, smile, de sorrir na manhã, como, like, não passara ou passasse a noite chorando. Oh, rapaz, isso aí são vocês, as mulheres. Entendeu? O homem acorda logo dizendo, não, eu tô para baixo hoje. O mundo caiu. As mulheres botam uma make, botam um smile, um sorriso e vou trabalhar. Mulher, o que é que tu veio fazer aqui? É melhor. Porque se eu ficar em casa, eu enlouqueço. Olha aí, o able to substituindo o can e o can substituindo o able to. Bacana, nação. Então, trabalhar esse conteúdo, ele é muito bacana, muito significativo, né? Ele tem muitas formas. Então, nós temos aqui muitas maneiras de interpretar. Ó, you cannot be stopped, sabe? I'm invincible, né? Aquela canção belíssima, Unstoppable, né? Porque você é invencível, ó. Cannot be stopped. Aí, minha diretora, você não pode ser parada, detida, porque você é strong, você é forte. A palavra lá, strong, forte. Tá? Você não pode ser detida, parada. Olha aqui, ó. Ser detida, parada. It's for you, é para vocês, todas vocês, personas de mi coração. Olha o modal aparecendo. Bom, nessa reta final da nossa aula, rapaz, já 13 minutos, rapaz, já está terminando. Rapaz, vamos acelerar. Vambora, relembrar aqui mais outro detalhe. Olha só. Voice of the verb. As vozes verbais são 3, né? Você tem uma PA, que não é progressão aritmética, mas sim uma voz ativa, tá? Você tem uma PR, que é uma voz reflexiva, tá? E você tem uma voz passiva. Tá? Então, você tem ativa, reflexiva e passiva. E isso vai mudar
naquilo que você quer enfatizar. Então, voz ativa, nós iremos verificar que a pessoa aqui, por um exemplo, ela comeu bread, né? Ela comeu bread. O que é bread? Pão, né? Pão. Eu super gosto. No jantar. Olha aí. She ate bread. Professor, o que é esse ate aí? É um até, esquecer do acento. Não. Esse aqui é o passado de to eat. Esse aqui é o verbo comer. Tá? E ali é o passado dele, ate. E o participio passado, que é o que vai ficar na passiva, é esse aqui, ó, eaten. Esse aqui que me permite dizer comido, né? Comido, tá? Eaten, comido. Então, quem comeu pão no jantar? Ela. Eu estou enfatizando ela. Estou enfatizando ela. They are going to wash the dishes later, né? Eles vão lavar as louças mais tarde. Quem vai lavar as louças mais tarde? Então, aqui eu enfatizei ela e aqui eu enfatizei eles ou elas vão lavar as louças, os trem. Aqui no Piauí ainda temos aí alguém que gosta de chamar de trem. Já lavou os trem hoje? É esse aqui. They are going to wash the dishes later. Eles ou elas vão lavar as louças. Então, a voz ativa, você tem quem faz a ação, porque eu vou focar no praticante, que é o meu sujeito. Eu tenho o verbo, e esse verbo ele é transitivo, porque eu preciso do objeto. Não é à toa que nós dissemos o seguinte, quando eu vou extrair da ativa, levando para a passiva, eu digo assim, ó, objeto da ativa vai para a passiva. Muito bem. Paul bought new books. Rapaz, o que foi que ele fez? Ele comprou novos livros. O cara gosta de ler. Tá? O que foi que ele fez? Ele comprou novos livros. Quem comprou novos livros? Meus ilustres, o Paul. Tá, ó. Paul, sujeito. Verbo principal. Objeto. Voz ativa. Eu estou enfocando no praticante da ação. O Paul comprou novos livros. Aqui eu preciso da informação. Presta atenção. Esse rapaz aqui, bonitão, não tem ED, mas ele está onde? No seu passado. Rapaz, o cidadão é irregular, professor. Irregular. A forma dele de infinitivo é o buy, ó. Como se eu estivesse dizendo adeus. Buy é o verbo comprar. Tá? E, professor, e o participio passado dele? Da mesma forma, porque ele é um verbo biforme. Ele só tem, ó, duas formazinhas, biforme. Beleza? Professor, como é que seria eu transformar isso aqui, né? Transformar isso aqui na passiva. Eu teria assim, ó. New books. Ó, new books. Aqui entra o verbo to be. Entra o verbo principal. E isso aqui eu coloco se eu achar interessante. By Paul. O que diz a regra para colocar esse be, que é o auxiliar? Ele vem no mesmo tempo do verbo principal da ativa que está no simple past. Eita, professor, isso é uma peste mesmo, né? Porque está no passado. Tá bom? Trocadilhos à parte. Lá, quando você não sabe, ele vem te dizendo, né? Como é que é o particípio dele. Porque ele quer saber se você tem domínio estrutural. Eu já sei que está no passado. No passado, o verbo to be, no passado, ele pode ser singular e pode ser, né, na maioria das vezes, plural assim. Livros está no plural, verbo no passado, então eu vou acrescentar isso aqui assim, ó. Para quê? Para conectar o novo objeto ao verbo que vai estar no particípio passado. Por isso que eu digo que é VPP. Isso não é verbo no Parque Piauí, não.
e muito menos no promorar. Isso aí é verbo no participo passado. Ah, então participo passado é assim, ó. Bold. Pronto, tá aí. Então, novos livros foram o quê? Comprados por Paul. Tudo bem? Novos livros foram comprados por Paul, tá? E isso nós temos várias linhas de raciocínio, por isso que eu não devo ter apenas conhecimento de um único significado. Eu tenho aí possibilidades, vai depender, não é? Das ações que eu tenho em sentenças. Então, eu tenho aí verbos, vocábulos que tem mais de um significado. Isso é comum do próprio idioma, que se desenvolveu, né, de uma região para outra, começou lá no oeste da Germania, até encontrar os saxônicos, por isso que é chamado de anglo-saxão. Tá? Então, a hora você vai ter algo parecido com as coisas herdadas do latim, outra hora não faz sentido nenhum. Só para vocês terem isso a limpo. Dá uma olhada em vários vocábulos do alemão. Se você tem a palavra Volks, né? Que quer dizer povos, Volks. No alemão você tem Volks, com V. Volks, tá? Se você tem aí a palavra Wagon, do inglês, aí você tem Wagen, Volkswagen, por exemplo, quer dizer carro do povo, carro popular, por assim dizer. É? Se você pegar outros vocábulos, claro que não vai ser com essa pronúncia, uma pronúncia muito mais, né? Eu costumo dizer que ela é uma pronúncia mais pontual. Ela é muito impositiva. Então, no inglês, você vai encontrar várias palavras que têm essa moradia, que vai se fazer presente em outras línguas, porque ao longo dos anos nós vamos aí adotando vocábulos que existem, às vezes, só naquele lugar. Por exemplo, tem vocábulos em inglês que só existe naquela região que aprendeu a desenvolver, né, a sua própria linha de fala. Tá bom? Bacana. Reflexiva. O cidadão, ele praticou a ação e caiu sobre ele mesmo. Oh, rapaz, mas coitadinho, né? Eu me vi. Eu fui jogar a bola, ao invés de acertar a bola, eu chutei foi o canto da pedra. Então, eu me machuquei. É? Eu estava varrendo a casa, bati a minha canela na mesinha. Penso profissional dor gostosa, mas eu me machuquei, eu chorei. Olha, tá vendo? Você praticou uma ação em que você foi o agente, mas você é o paciente, porque você recebeu de volta. Para acontecer isso, não as tragédias, né? Você tem esse reflexo através desses pronomes terminados em self ou selves. Tá? Olha só. I love myself. Eu me amo. Exatamente. Eu me amo. I love myself. Eu me amo. I saw myself. Eu me vi. Mirror, no espelho. Eu me vi no espelho. Eu me penteio. Né? Eu me banho. I wash myself every single day. Todo santo dia eu me banho. I wash myself every single day. Eu estou praticando ações que através desses pronomes terminados em self, ó, self, ou terminados em selves, assim, ó, selves, ele tem essas duas terminações, tá? Você tem aí a possibilidade de ter um verbo chamado de verbo reflexivo. Verbo reflexivo. Então, você tem o itself, quer dizer, ele mesmo. Aqui, ó, ele é esse si aqui, ó. Consegue se defender. Tá na terceira do singular. Tá? É ele que te garante que o dog, o cachorro, o Lulu, ele consegue se defender. Bacana? Eu me pentei. Minha mãe, talks to herself. A minha mãe fala sozinha, ela fala com ela mesma. E tá certo, né? Às vezes a gente precisa de um especialista. E ninguém melhor do que você mesmo para se autoavaliar, seus lindos. Verbo. Olha aí, senhores, ó. Ele vai fazer isso, ó. Tam e volta no verbo.
tá? Porque reflete nele. Ok? I love myself. Eu me amo. I saw myself. Eu me vejo. Estou praticando ações comigo mesmo. E pay attention. 2 minutinhos finais. A voz tida como passiva, ela é focada na ação. Não forget disso. Não esquece disso. Why, professor? Simples. Você vai tirar o poder do praticante da ação e é por isso que ela é mais formal. Ela é muito utilizada em artigos. Ela é muito utilizada em notícias, cartazes eletrônicos, cartazes que estão em logradouros públicos para orientar todas as pessoas que ali trafegam. Passam. Não especificamente um, mas todos aqueles que estiverem naquela perspectiva de ação, elas vão ser, por exemplo, será que é só a minha bagagem que vai ser revistada quando eu saio do país, quando eu vou no aeroporto? Não. Então lá tem lá um cartaz fixado, né? Chamando a minha atenção, e ela diz que a minha bag ela pode ser revistada. Então ela vai ser revistada. Olha aí. Pelas autoridades. Ou seja, é a minha, é a sua, é a de qualquer pessoa, porque é feita lá na hora, através, né, de um raio-x, através de um sorteio. Tá lá, pega lá, bota um conjunto lá de bagagens, faça a revista dessas bagagens. Muito comum para quem sai fora do país, né? Você consegue visualizar isso com maior clareza. Por isso é um grau de formalidade, uma impessoalidade. Olha só, o que a mamãe fez? O livro foi lido por mamãe em um dia. Quem está foco aqui não é a mamãe, mas o que ela fez durante um dia. Né? The novel was read by mom is one day. Tá? The house will be. Olha, diz que a casa será limpa todo o sábado. Certo? Aqui nós temos a estruturação. Olha lá, aquela lá que nós fizemos. Ó. New books. Verbo auxiliar, verbo comprar no particípio, by Paul, né? Pelo Paul. Nós temos aí o agente da passiva. O agente da passiva. Estruturação feita. E aí você tem na sequência um exercíciozinho que eu vou deixar para vocês aí de casa. E nós vamos iniciar na segunda-feira por este exercíciozinho de casa, que é o nosso convite para que você possa estar sempre em contato, estudando, participando, porque nunca vai ficar mais fácil. É você que fica melhor, mais experiente e mais maduro. Este é o meu invite, é o meu convite. See you guys and girls and thank you very much. Bye, bye.